Conselheiros, boa tarde, estão todos presentes. Vamos iniciar, então, a nossa sessão do dia 2 de setembro, na parte da tarde, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vamos iniciar com o processo da pauta de número 37, recorrente é o Banco Losango, Banco Múltiplo, interessado é Fazenda Nacional, vai ter sustentação oral, então, se o patrão não estiver presente, peço já que seja conduzido à nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Item 37 da pauta, doutor Cássio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 37 da pauta, doutor Cássio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo à sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a primeira turma. Conselheira Amélia, só está com a palavra, por favor, pode iniciar o seu relatório. Boa tarde. Bom, trata-se de um recurso especial do contribuinte contra um acordo em que foi dado parcial provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos, acórdão 401.002.072, né? Ele tratou da postergação, o contribuinte ainda opôs embargos de declaração e o segmento foi rejeitado, né, diante da ausência de omissão e obscuridade. Diante disso, interpôs o recurso especial com fulcro no artigo 67, alegando divergências jurisprudenciais com relação a vício material insanável e sistema de cálculo do tributo postergado. O despacho de admissibilidade deu seguimento, né, com base aqui no primeiro item do vício material, o acórdão paradigma 12.01.002.120 de 2018, e no segundo item, o acórdão paradigma 14.01.001.397 de 2015, e também com base no 12.01.002.120. A PGFN foi devidamente intimada, apresentou as devidas contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do acórdão recorrido. Tá? Tratou aqui de um auto de infração com exigência de créditos tributários de CSLL no calendário de 2003, entendeu a fiscalização que o recorrente realizou compensação da base de cálculo negativa da CSL em valor superior ao limite de 30% da base de cálculo, conforme dispõe o artigo 58, 8981 de 95, né? Diante disso, foi apurado pela fiscalização excedente de compensação da base de cálculo negativa de 13 milhões, ensejando o lançamento sobre tal importância acrescido de multa de ofício de juros de imóvel. A justificativa do contribuinte é que possuía uma ação judicial em curso, mandato de segurança tal, visando assegurar seu direito à compensação dos prejuízos fiscais e a limitação da trava de 30%, né? Consta dos autos que o contribuinte apurou o CSL a pagar no ano de 2003, de forma que o limite legal de 30% para a compensação das bases negativas de períodos anteriores corresponderia ao valor de 7.558.000. Porém, como possuía a base de cálculo negativa de períodos anteriores no montante de 20 milhões, compensou este valor para reduzir a base de cálculo do ano calendário de 2003 e, conforme a fiscalização, resultou num excesso de compensação da base de cálculo negativa de 13 milhões, valor que foi glosado com a consequente exigência de contribuição com multa de ofício de juros de imóvel. Em 2004, apurou base de cálculo positiva, calculando a CSL
a pagar sobre esse valor sem qualquer redução, já visto já havia consumido todo o seu saldo negativo no ano calendário anterior. A DRJ reconheceu ter ocorrido a postergação do pagamento da CLC e CLL, que seria devido em 2003 para o ano de 2004. Por conta do reconhecimento da postergação, o crédito tributário constituído pela fiscalização através do auto de infração foi reduzido para 172 mil, antes 1.175.000 inicialmente cobrado. Houve recursos de ofício que não foram conhecidos por questões de alçada. Então, esse é o relatório. Ok. Doutor, olha só, nós estamos com, aqui em cima, ó, no relógio, 5.40.42, tá? Então, é só botar mais 15 minutos aqui, tá? O senhor fica à vontade de fazer sua apresentação oral, ok? Vou contar seu tempo. Obrigada. Ok. Senhores conselheiros, boa tarde, senhora presidente. É um grande prazer poder falar aqui com vocês de maneira virtual. Já pude estar lá de forma presencial, agora essa é a maneira. Espero que todos estejam bem, de saúde. Só peço licença para compartilhar a tela aqui brevemente, para ficar mais fácil a compreensão dos argumentos. Um instante, eu vou compartilhar a tela. Os senhores estão enxergando a tela? Sim. Ok, sim. Sim, então, tá. Bom, o relatório foi bastante preciso. Em verdade, a gente tem aqui um caso de compensação acima da trava, que foi autuado pela fiscalização, pela compensação acima do limite, e ato seguinte, depois da impugnação, a DRJ deu parcial provimento para corrigir o auto de infração, para que fosse considerado o tributo de forma postergada. O pagamento postergado do tributo nesses casos de compensação acima da base era bastante comum, uma vez que o uso da base acima do limite num ano implicava na falta de base para o ano seguinte. Então, era bastante comum que os contribuintes, em verdade, aquele tributo que deixou de ser pago num ano, fosse pago no ano subsequente. Então, a DRJ, ela reconheceu a falta de consideração pela fiscalização da postergação do pagamento. E como é sabido, o regulamento do imposto de renda, no artigo 273, no regulamento antigo, ele determinava, tinha lá um procedimento que deveria ser obedecido para os casos de postergação, assim como no parecer normativo número 2 de 96, no qual constam as orientações para como fazer o lançamento nessa situação. Então, o primeiro problema que a gente tem nesse auto de infração foi exatamente esse vício material. No entender da recorrente, não poderia ter a DRJ e tampouco o CARF mantido o lançamento e só corrigido a autuação. Na verdade, trata-se de um vício material na apuração da base de cálculo e do valor devido do tributo. Como a gente sabe, o lançamento tributário é uma atividade vinculada, é uma atividade que deve se ater ao conteúdo das normas, e as normas vigentes à época e até hoje, no caso, o artigo 273 do RIR da época e o parecer normativo número 2 eram bastante claros que a fiscalização tinha que, sim, observar o efeito de postergação, e isso não aconteceu. E não há espaço, no entender da recorrente, para correção do auto de infração. A DRJ e tampouco o CARF não são autoridades lançadoras. Portanto, existe aí um claro erro de direito, e a divergência jurisprudencial ficou claramente demonstrada. O auto de infração não pode ser corrigido numa situação como essa. A recorrente distribuiu os memoriais por via eletrônica, eu espero que os senhores tenham recebido. Existe aqui uma jurisprudência da terceira turma aqui da Câmara Superior, que fala claramente que nos casos em que há vício material no auto de infração, ele não merece ser acolhido.
Tem também decisões aqui de Câmara Baixa, inclusive em casos de postergação, na qual se verifica que, se não há observância do parecer COSIT número 2 de 96, há vício material e, portanto, o auto de infração tem que ser cancelado e não meramente corrigido. Então, esse é o primeiro argumento em que se fia a recorrente. Em verdade, o auto merece ser cancelado por completo. O segundo problema desse auto de infração é o seguinte: a DRJ, ela de fato reconheceu, olha, a fiscalização não observou a postergação. Ela não realizou o procedimento que deveria ter sido feito para realizar o lançamento de forma correta. Aí o que a DRJ fez? Ela falou, tá bom, então eu vou apurar o efeito da postergação. Como que a DRJ fez esse procedimento? Ela fez uma espécie de imputação proporcional. Ela pegou o tributo pago em 2014, viu o montante de principal, multa e juros que foi lançado e imputou esse pagamento como se fosse uma compensação, imputou esse pagamento distribuído entre principal juros. Sendo que o que fala o artigo 273 do RIR 99, vigente à época, é que esse tributo deveria ter sido utilizado de forma líquida, ou seja, o lançamento do tributo deveria ter sido de forma líquida, ou seja, você verifica o tributo que foi pago no ano posterior, deduz daquele tributo que deixou de ser recolhido, e daí você aplica a multa e juros. O parecer normativo COSIT número 2 de 96, ele é bastante claro, quando ele fala o seguinte, que eu peço vênia aqui para citar, tá aqui na apresentação, o lançamento deve ser efetuado para exigir exclusivamente os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não tenha o pago. Ou seja, você faz principal contra principal. Se não sobrou principal nenhum e o tributo foi pago inteiramente de maneira postergada, você só lança a multa e os juros. Se sobrou algum saldo de principal, você lança principal, multa e juros. É o que ele fala também aqui nesse item 7, que ele fala o seguinte: somente será passível de inclusão no lançamento a diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a compensação de todo o valor pago a maior. Então, essa que é a forma correta de se fazer um lançamento quando há o efeito de postergação. E vejam só, senhores, como que ficou o cálculo da DRJ? A DRJ, ela fez o seguinte: ela viu o tributo devido de principal era 1.175.000. Aí ela pegou o valor pago, que é esse 1.137.000, ela deduziu os juros do período, aí fica 1.003.000, e aí ela exige o saldo de 172.000, ou seja, como se ela trouxesse a valor presente aquele valor que foi recolhido no ano seguinte, exigindo um saldo de 172 mais multa e juros. No entender da recorrente, e conforme a aplicação do parecer normativo número 2, você tinha que pegar o tributo de 1.175.000, deduzir todo o valor pago da postergação, você vai chegar num saldo de 38.000. Aí, sobre esses 38.000, aí sim, aplica-se os juros, aplica-se a multa, o que resultaria no valor a pagar de 115, e o eventual, os juros, vamos dizer, desse período que deixou de ser recolhido, vamos dizer, no caso aqui de 2003 para 2004, esses juros é cobrado separadamente. Então, você chegaria num total de 249.000. Sendo que a DRJ só de principal, ao invés de chegar em 38, só de principal ela chegou em 172.000. E isso foi bastante bem, esse cálculo foi mais detalhado, inclusive, no recurso especial. Então, vejam, senhores, o que aconteceu aqui é uma aplicação equivocada por parte da DRJ do parecer normativo número 2, tanto do artigo 273 do RIR, quanto o parecer normativo COSIT número 2.
A DRJ, ela simplesmente pega todo o valor pago e imputa de forma proporcional. E o CARF, quando chancelou esse entendimento da DRJ, é importante que se diga, ele se valeu de um outro acórdão, no qual foram trazidos outros normativos da Receita, da PGFN, que tratam do artigo 163 e do 167 do CTN, que são artigos que falam de imputação de pagamento. Aqui a gente não está falando de compensação, imputação proporcional e pagamento em atraso, que tem que ser imputado para vários débitos em aberto. Aqui a gente está falando especificamente de postergação de imposto de renda e CSL. E para isso existe norma específica de como esse procedimento deve ser feito, que é simplesmente 273 do RIR e o parecer normativo número 2. Que é a chamada imputação linear. Você imputa imposto contra imposto e depois cobra eventual diferença de multa e juros devida. E não simplesmente imputa de maneira proporcional, porque o resultado matemático é sim diferente. Então, senhores, também por essa equivocada metodologia aplicada pela DRJ e mantida pelo CARF, também nesse ponto merece ser cancelado o auto de infração. Então a gente tem, resumindo e para terminar, a gente tem 2 pontos aqui fundamentais. Primeiro é o vício material, ou seja, o auto de infração já nasceu viciado, já nasceu com uma nulidade material e não era possível de ser arrumado, corrigido. E segundo, a forma como a DRJ imputou o pagamento foi em desatendimento às normas legais e também por essa razão, não tem como prosperar. Então, agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para esclarecimentos de fato. Ok, doutor, só vou pedir para o senhor interromper o compartilhamento, que aí a gente consegue lhe enxergar. Isso, ótimo. Então, conselheira, por favor, pode ir ao voto. Obrigada. Quanto ao conhecimento, eu estou adotando as razões do despacho de admissibilidade com relação aos 2 itens. Posso passar ao mérito? Pode falar, Edeli, pode falar, conselheira Edeli. Eu gostaria de apresentar a discussão acerca do conhecimento, porque quando olhamos o acórdão recorrido, ele analisa a questão da postergação já sob os efeitos da súmula 36, né? Ele analisa a arguição de nulidade do lançamento por inobservância original, né, nos cálculos originais dos critérios de postergação. Ele analisa já, o acórdão recorrido analisa essa arguição de nulidade sob o enfoque da súmula 36, o que mostra que para mim, né, evidencia que a legislação tributária que influencia essa decisão é especificamente a de compensação de prejuízos. Falo isso porque o paradigma que está indicado, ele se refere à omissão de receitas, né, vício por inobservância dos critérios do parecer 296 em uma arguição de postergação de receita. Então, eu acho que estamos trabalhando em planos normativos diferentes. Né? A compensação, a súmula 36, eu já tive a oportunidade de expor os paradigmas dela no voto vencedor 9101004212, né? Ela traz internamente, né, o entendimento de que a postergação nessas circunstâncias implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. Então, esse entendimento, ele vem, eu não trouxe isso expressamente nesse voto, né, mas já tive a oportunidade em discussões anteriores de analisar essas circunstâncias. Alguns votos aqui são, inclusive, do conselheiro Guidoni, que era um dos representantes que
anulava lançamentos por inobservância dos critérios de postergação. E quando o conselheiro Guidoni altera o voto dele na Câmara Superior, e depois disso vem a súmula 36, para afastar ele deixa de declarar a nulidade nessas circunstâncias em que demonstrado que o prejuízo compensado antecipadamente poderia ter sido aproveitado no futuro e que isso gerou um recolhimento posterior. E o entendimento veio se consolidar em torno da súmula 36 no sentido de não invalidar o lançamento, apenas reduzir a exigência. E o que, no meu entender, está subliminar nisso, e isso causa a distinção essencial que impede a comparação com o paradigma, é que compensação de prejuízo é opção fiscal. Então, ao contrário da omissão de receita, onde a gente está operando dentro do regime de competência contábil, né, em que quando você constata um valor que deixou de ser apropriado em outro, você vai ter uma regra contábil que vai dizer que ele tem que ser apropriado em outro momento, e a fiscalização tem que trazer esses elementos, e aí vem a regra do parecer 296. No caso de compensação de prejuízo, o fato dele ter compensado a maior não significa que ele queria compensar no momento posterior, mas ele pode manifestar essa opção em defesa e, uma vez demonstrando isso, a conclusão é excluir da exigência a parcela paga posteriormente. Então, quando a súmula consolida esse entendimento, na minha percepção, ela demonstra que, para fins de compensação de prejuízo, a postergação tem consequências específicas, né, diferenciadas dos demais casos, como, então, o paradigma, se a gente aceitasse a divergência fundada no paradigma baseado em omissão de receita, a gente poderia até dizer que ele é contrário à súmula, né, porque a súmula está dizendo expressamente que no caso de inobservância do limite de compensação, a consequência é excluir da exigência a parcela paga posteriormente. Então, não dá para nós discutirmos um dissídio jurisprudencial no âmbito da compensação de prejuízo acima do limite da arguição de postergação nessas circunstâncias, tendo por paradigma um acórdão que analisou omissão de receita, postergação em face de omissão de receita. Né, entendo que não dá para nós discutirmos a matéria nesse âmbito de comparação. Né, entendo que o dissídio, nós estamos aqui em planos normativos e fáticos diferentes, né, e extremamente influenciado pelo que já está consolidado na súmula 36, que foi referida no acórdão recorrido. Então, entendo que para o contribuinte caracterizar a divergência nessas circunstâncias, ele tinha que ter trazido um acórdão que também tratasse de compensação de prejuízo e que dissesse que é nulo o lançamento por conta da inobservância da não verificação dos efeitos da postergação por ocasião do lançamento. Então, nessa matéria da nulidade, eu divirjo da relatora para não conhecer. Conhecimento parcial. Ok, conselheira Lívia, a senhora pediu a palavra, pois não. É uma dúvida mesmo. Quando o fiscal verifica que a empresa tem prejuízo, vai autuar na empresa, ele não é eu tinha a impressão de que ele tinha que perguntar para a empresa se ela quer aproveitar o prejuízo antes de autuar. Isso não é verdade? Nunca acontece, pode acontecer, mas isso não é uma obrigação fixada, né? Inclusive a gente discute há casos em que até mesmo quando a fiscalização apura um valor devido e faz uso do saldo de prejuízos que a contribuinte tem para já reduzir o valor do lançamento, até isso é discutível. Porque a contribuinte pode não concordar com aquela exigência e querer discuti-la e manter o prejuízo fiscal dela liberado para compensações futuras. Então, a manifestação, o interesse de compensar isso em momento futuro, ele, no meu entender, ele vem na defesa, né? Ele não é regra que se faça, que a fiscalização pergunte. Se ela quiser perguntar, ela pode até perguntar,
né? E precisa ter uma resposta de alguém com poderes da empresa fazendo essa opção no curso do procedimento para ela dar repercussão. Mas ela não é obrigada a perguntar. Doutor Caio, pois não, você pediu uma palavra. Obrigado. Doutora Lívia, só esclarecendo, existem, e acrescentando, né, a fala dele, isso é um debate aqui do CARF, entende? Isso é um debate legal. Isso já foi trazido, a questão de que se isso é uma obrigação ou não, é algo muito difícil de a gente afirmar se é obrigatório ou não, porque isso é uma matéria que vem ao nosso contencioso. Eu estou tentando resgatar, eu tenho votos que eu trato disso. E a fundamentação é que o artigo 250 do RIR 99, eu ainda não decorei, nem pretendo do RIR 18, não sei porque o pessoal faz isso, o artigo 250 do RIR 99, que traria, então, a norma para apuração do imposto de renda no momento do lançamento de ofício, só estou explicando a tese, né, se é que eu posso, eu acho bastante pertinente, qualquer coisa me interrompam. Ele fala no inciso 3º, eu não consegui abrir aqui, se não me engano, é no inciso 3º do 250, que será considerado os saldos de prejuízo na formalização. Peraí. Então, é uma interpretação e é um debate. Então, eu acho que é como se você pegasse qualquer matéria que a gente debate aqui, se tem razão a autoridade fiscal ou contribuinte, e entendeu? Então, era só para explicar que isso também é um celeuma, né? Isso também é uma matéria jurídica que vem para contencioso. Lívia e depois conselheiro Toselli. Eu entendi, por isso a minha dúvida se existiria uma regra expressa. E só para entender a razão da minha pergunta, não é discutir o mérito, não. É para ver se tem diferença o fato da compensação de prejuízo ser opção do contribuinte ou não. Para mim, se tivesse uma regra, e eu acho que, mas ficou claro com a explicação da doutora Edeli, se tivesse uma regra dizendo que o fiscal tem que perguntar para a empresa, ela deixaria de ser uma opção pós-autuação, entendeu? Na autuação fiscal já estaria claro para ele se ele tem que fazer ou não, e, portanto, se ele lançou diferente, ele lançou errado. Só essa é a razão da minha pergunta, não é nem para discutir mérito, nem nada disso, não. Não havendo essa regra, tá muito claro para mim a posição. Mas também queria explicar meu raciocínio, talvez eu tenha ido longe demais, parece que eu estou querendo discutir o mérito. Conselheiro Toselli, depois conselheiro Edeli, por favor. Na verdade, o que se discute no momento da fiscalização, quando ele se depara com uma hipótese que é cabível o instituto da postergação de pagamento, se isso é ou não um critério jurídico inerente ao lançamento. Então, se você entende que o fiscal ele já tinha informação de que aquela infração acarretou a postergação de pagamento, e ele não se vale do critério jurídico próprio, que é fazer os cálculos, como diz o parecer, que os contribuintes alegam, que é o que o doutor está alegando aqui, é que isso é um erro de critério jurídico que é insanável ao longo do contencioso. Eu defendo essa tese até que realmente, como bem apontou a doutora Edeli, existe uma súmula 36 que, vamos dizer assim, que flexibilizou essa nulidade para quem entende que isso é um critério jurídico, na hipótese em que a postergação seja decorrente de compensação integral de base ou prejuízo. Isso é um alerta que eu até também tinha esquecido, muito bem apontado pela conselheira Edeli, que até já me convenceu do não conhecimento. Por quê? Porque o precedente é um caso famoso no CARF, que é o caso do múltiplos, que era a postergação de receita. E aí sim, na ausência da súmula, para quem entende que postergação é um critério jurídico, do qual até acompanhei o Luiz Fabiano, que foi o relator na época, o auto foi considerado nulo. Por quê? Porque o fiscal já sabia, no momento da fiscalização, que aquilo não era uma infração passível de exclusão e cobra o tributo, que era uma infração passível de aplicação do instituto jurídico postergação de pagamento. Então, naquele caso, prevaleceu o entendimento que, na ausência isso era uma nulidade material insanável, por isso que morreu ali. Aqui, o grande problema de nós, julgadores, é como superar a súmula que flexibilizou isso na hipótese de postergação gerada por compensação integral. Se você for ver o final da súmula, ele já dá a solução que o julgador está vinculado, que é o que? Absorver os cálculos, vamos dizer assim, não considerar isso como nulidade material, embora eu não concorde, eu também acho que nós estamos amarrados à súmula, como muito bem apontado pela conselheira Edeli. Ok, conselheira Edeli, por favor, pode falar.
Só esclarecendo, né, as três ponderações, né, o 253 do RIR vai dizer poderão ser excluídos do lucro líquido do prejuízo fiscal. Essa é a interpretação de permissão, né, e aí a legislação subsidiária, né, eu não discordo da súmula, ao contrário do Toselli, eu compreendo a súmula, por ela estar operando num plano legislativo diferenciado e é essencialmente o 253 citado pelo Caio. Ok, acho que estamos prontos para votar o conhecimento, né? São duas matérias, a matéria postergação e a segunda a imputação proporcional. A conselheira Edeli divergiu da primeira matéria e abriu divergência para dar conhecimento parcial ao recurso, não é isso, conselheira? Então, podemos prosseguir. Conselheira Lívia, como vota no conhecimento? Os termos da divergência. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanha a divergência para o conhecimento parcial. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanha a divergência também, presidente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Com a divergência. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu acho que até por uma questão de coerência, né, eu tenho defendido bastante, né, essa questão da necessidade do arcabouço fático se alinhar com a lei aplicável, e então está muito claro aqui, eu concordo com a divergência. Ok, eu também voto com a divergência. Então, foi conhecido parcialmente, por maioria, vencida a relatora. Doutora Edeli, pode? Voto vencedor, doutora Edeli. Vamos passar, então, para a análise do mérito da segunda matéria. Ok, doutora Amélia? Certo, então a gente vai tratar da discussão acerca da imputação proporcional. Exatamente. Aqui eu concordo com a aplicação, eu entendo que a aplicação da imputação proporcional ela é técnica tributária aplicável, comparo no artigo 63 e 67 do CTN, conforme o acórdão recorrido. Porém, eu entendo que nesse caso aqui, por se tratar aí de compensação de prejuízo fiscal, ele deveria seguir aí o parecer COSIT 296, né, e aí sim, aqui eu trouxe aqui a colação e o 6.2, né, o fato do contribuinte ter procedido espontaneamente em período base posterior ao pagamento dos valores do imposto da contribuição social postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício em correlação das parcelas de impostos e contribuição social que houver no PAX, deve ser efetuado para exigir exclusivamente os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago. Então, nesse item, eu também dou provimento, né, para que se aplique o disposto no parecer COSIT 296. Ok, conselheira Edeli, no mérito, preparado para votar já? Só confirmando aqui. Ok. Eu acho que essa leitura de que o parecer 2 teria autorizado uma imputação linear, ela não é válida, porque o parecer 296 ele é anterior a 9430. Quem suscita a discussão, até a 9430 só existia imputação proporcional. Nós não trabalhávamos. Então, se eu lesse o parecer, lendo o parecer 296, na época em que ele foi publicado, para exigir exclusivamente os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago, isso significa que eu vou exigir as consequências dele não ter pago os acréscimos relativos a juros e multa. Então, eu não vou exigir o principal, mas para eu determinar as parcelas que ele, eu não vou exigir todo o valor. Eu leio o 6.2 em 96 desse jeito, porque nunca se falou em imputação linear, antes da 9430. Sempre foi imputação proporcional.
Então, quando eu leio isso daqui antes da 9430, eu tenho certeza que ele está dizendo que eu não posso exigir todo o valor, eu devo exigir só as consequências dele não ter pago aquele débito acrescido de juros e multa. E essas consequências eu determino mediante imputação proporcional. O parágrafo 6º do transcrito do item 5 determina que o lançamento deve ser feito pelo líquido do imposto depois de compensados os valores a que o contribuinte tiver direito, em decorrência do parágrafo 4º. Por isso, após efetuados os procedimentos, somente será possível a inclusão no lançamento da diferença negativa de imposto que resultará após a compensação de todo o valor pago ao maior no período base término de postergação. Então, o item 7 confirma essa minha interpretação do 6.2. Aí, quando vem a 9430, ela traz lá uma hipótese de multa isolada, uma multa de ofício isolada para fins por falta de recolhimento de multa de mora, e traz o artigo 43, permitindo que o lançamento se refira apenas à multa e juros. E a partir da 9430 surge essa discussão, então nós temos agora uma consequência para falta de pagamento de multa de mora. Então, fazemos a imputação linear, o principal está pago, se não houve pagamento de multa de mora, eu exijo a multa de ofício isolada e exijo os juros isolados. O artigo 43 autoriza isso. Mas essa leitura, esse dispositivo da multa isolada, por falta de recolhimento de multa de mora, ele cai rapidamente, né? Ele é revogado rapidamente. Resta apenas o artigo 43 para dar alguma sustentação à imputação linear, mas vem a Procuradoria e interpreta a legislação dizendo que o CPN não ampara a imputação linear, né? Não é possível. O artigo 43, ele tem vigência apenas para permitir, em casos específicos de uma eventual discussão judicial em que não se pode exigir o principal, que se exija isoladamente o acréscimo que deixou de ser pago. Então, essa história, e aí vem os pareceres que estão todos citados ali no acórdão de piso, né, mediante referência a uma decisão do Demetrios, no 14.02.002.201, ele que traz esse voto referido, que traz todo esse histórico dos pareceres da Procuradoria acerca da imputação proporcional, e então eu entendo que o procedimento correto é a imputação proporcional, sim, eu interpreto o parecer 296 nesse contexto pré-9430 e afasto os efeitos da 9430 com a interpretação fixada pela Procuradoria nesses pareceres, validando a imputação proporcional com base no 163 e 167 do CTN, e em acréscimo, né, aí a minha declaração de voto na Rio Verde, na sessão passada, em acréscimo à jurisprudência do STJ, que consolida, que legitima o uso da imputação proporcional para a determinação dos valores recolhidos a menor em caso de atraso, né? Essa interpretação já está validada pelo STJ, então, no mérito, a conclusão, portanto, é de negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Desculpa, é que às vezes a gente tem muita história. Ok. Conselheiro Toselli quer falar, né? Muito bem, pode falar. Vou colocar uma pimenta mais na discussão, porque estava resgatando um voto que eu fiz, que era uma tese que eu nunca tinha ouvido falar também, que diz respeito à imputação proporcional, e que foi justamente desse caso da Múltiplos, em que teve um embargo do contribuinte, porque o acórdão que havia sido perdido, que era de postergação de pagamento, não teria analisado uma tese que foi criada dentro do critério de imputação proporcional e não linear, do qual eu me filio também, não sei nem se aí dele conhece, que é o seguinte, que na verdade não tem base legal dentro da sistemática da própria imputação proporcional no caso de postergação, que determine a exigência da multa moratória. Então, são dois os argumentos que me convenceram na época a excluir a multa moratória para efeitos de imputação proporcional no caso de tributo postergado. Era o quê? A redação do decreto-lei
1598, artigo 6º, parágrafo 7º, que vai falar do critério de como você atualiza, né, esse efeito no tempo do pagamento postergado, fala que o disposto no parágrafo 4º e 6º não exclui a cobrança de correção monetária e juros de mora. Aí só no âmbito do decreto, que não teria base em lei, que aparece a figura da multa. E mais um argumento é o da denúncia espontânea, porque ainda que a passos tortos, o contribuinte recolhe isso no ano calendário seguinte, sem estar sob fiscalização, tanto é que o próprio fisco atesta isso no TVF, que a base deixou de ser compensada no exercício seguinte, e ele recolheu sem nenhuma compensação de base. Então, aqui era uma tese que eu não advoguei há 22 anos no mercado tributário, eu nunca tinha escutado falar até estar no CARF, e me convenceu, e eu acho que tem tudo a ver até, ainda que não seja alegado pelo contribuinte, eu acho que a gente pode aplicar de ofício, porque é um critério mesmo de aplicar a imputação proporcional no caso de tributo pago de forma postergada. Eu só queria somar isso às suas excelentes colocações, porque na época eu me convenci, e até agora, neste momento, eu ainda estou convencido de que, para efeitos da imputação proporcional, que eu concordo com você que não é caso de cálculo linear, porque isso é uma política, apesar de não estar claro na lei, isso foi sempre usado, e é até, para mim, é uma coisa lógica, mas eu fico incomodado em calcular a multa de mora para esse efeito de exigência de tributo postergado. Era só isso que eu queria contribuir aí nesse rico debate. Ok, conselheira Edeli, pode falar? Eu vou ter que frustrar seu incômodo, Tozelli, porque esse caso, o que aconteceu? A DRJ entendeu que não deveria colocar a multa de mora na imputação proporcional. Ela já fez os cálculos considerando, interpretando o voto condutor do recorrido, ele vai trazer toda a indignação do Luiz Augusto, né, contra esse cálculo, dizendo, olha, não tem existe a determinação aqui com base no regulamento, né, no 273 para o segundo dia, acréscimo de multa de mora, não há denúncia espontânea, porque ele não comunicou ao fisco esse pagamento em atraso, mas a DRJ não considerou e o recurso de ofício, né, não foi conhecido por conta do novo limite de alçado. Então, vou ter que frustrar suas expectativas que essa matéria não está em litígio. Ok, doutora Lívia, pode falar? Na verdade, na época, eu estava nesse julgamento, o Luiz Augusto tinha feito o voto para considerar a multa. E aí a turma observou que não tinha, o recurso de ofício não tinha sido conhecido, que ele não poderia só com o recurso do contribuinte piorar a situação, e por isso ele reformulou o voto nessa parte. Mas ele manteve as indignações por razões óbvias. Só um adendo. Ok, conselheiro Caio. Olha, mas espera aí, Edeli, eu entendo, porque eu concordo com o Dr. Tozelli, eu acompanho, eu me filio também a tese de que essa interpretação institucional, primeiro da Receita Federal, que estava lá no manual de aplicação de juros, ela aparece no manual pela primeira vez, é um manual que eu acho que é de 1994, expressamente, que ele dá o fundamento da imputação proporcional, extraído diretamente do 62 e do 67, e depois a própria PGFN, ela tem um parecer dela, que ela também abarca isso, citando uma nota da COSIT, a nota COSIT número 4, acho que de 96, salvo engano. A grande questão é que, ainda que não... então, você pode ver que todo o fundamento para a imputação proporcional, ele é infralegal e ele é interpretativo direto de duas regras do CTN que não expressamente prevêem esse procedimento. Então, eu só queria ponderar que, ainda que a gente não esteja discutindo a questão da validade da multa ou não esteja, no caso, sendo litigioso a questão da ocorrência ou não da denúncia espontânea, isso que eu queria construir. Na minha tese, essa interpretação que daria base para a imputação proporcional, ela esbarra no instituto da denúncia espontânea do 138, porque, se assim for, você não poderia permitir o contribuinte praticar denúncia espontânea em diversas situações, quando você procede a essa imputação proporcional.
Então, ainda que não seja objeto litigioso essa questão aqui, eu entendo que ainda poderia ser invalidado o procedimento com base nessa teoria jurídica, entende o que eu quero dizer? Eu entendo que a teoria, o instituto da imputação improporcional, ele é fruto de uma interpretação que desconsidera, por exemplo, 138. Que desconsidera a integridade do 43 da 9430 só vem depois de 96. Oi. Oi, é que você deu uma congelada, mas tudo bem, já resgatou. Só agora, vamos então... Eu acho que eu fui claro, que eu acho que talvez a teoria poderia ser aplicável, não porque o objeto litigioso é a multa de mora ou ocorrência da denúncia espontânea, mas porque é indevido à interpretação que arrima essa postura fiscal, que acaba por emprestar o conceito do 138, por aí vai, entende? Ok, a gente está com um debate bem substancioso, acho que a gente já tem uma bagagem boa para fazer a votação. Então, doutora Edeli, a senhora confirma o seu voto em negar provimento ao recurso especial na parte da segunda matéria, é isso? Eu não consigo ver o fato da gente ter ou não que considerar a multa de mora, isso para mim não afeta a minha conclusão acerca da validade da imputação proporcional. Perfeito. Doutora Lívia? Perfeito. Doutora Lívia, como a senhora vota no mérito? Então, eu votei com o relator na turma, né? Mas eu fui pelas conclusões e acabei não falando que fui pelas conclusões naquela ata. Porque o voto dele é todo construído no sentido de o contribuinte está defendendo isso, mas no cálculo da DRJ dá na mesma. Então, no fim, tal. Então, eu nunca votei pela validade da imputação proporcional, tenho votado 004-617, 004-127, nessa turma sempre foi vencida, posição vencida pela validade da linear. Então, ali só consigo entender que eu fui pelas conclusões. Então, vou com a relatora aqui também pelas conclusões, porque minhas razões são diferentes, mas com a relatora. Ok, doutora Viviane, como vota? Acompanho a divergência pelo não conhecimento, pelo não provimento. Ok. Doutor Fernando, como o senhor vota? Também voto com a divergência, pelo não provimento do recurso. Perfeito, doutor Fernando. Doutor Tozelli, como o senhor vota? Bom, partindo da premissa de que a multa não está sendo considerada no cálculo, para mim a imputação proporcional ela é lógica, porque o tributo postergado ele sempre vai ser pago em mora, e a mora atrai os juros de mora. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência. Ok. Doutor Caio, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora pelas conclusões, mas pelos motivos inversos do Tozelli, que eu acho que exatamente não precisa estar sendo debatido aqui a multa de mora para eu entender ilegítimo o Instituto da Imputação Proporcional, que a gente pode, em outra oportunidade, quem sabe mês que vem, debater mais a fundo. O meu do Rio Verde não foi conhecido, acabou que passou, mas a gente vai ter oportunidade. Eu acompanho a divergência também, negando o provimento, então foi negado o provimento por maioria, vencida a relatora, doutora Lívia e doutor Caio, que votaram com a relatora pelas conclusões, tá certo? A doutora Edeli? Vamos? Então tá, voto vencedor, doutora Edeli, já está no conhecimento, no mérito também. Ok, doutor? Obrigado a todos e... Uma boa tarde. Profundidade dos debates, um grande abraço. Tchau. Tainá, podemos chamar o processo de número 41 de relatoria do doutor Caio. Usina Estivas. Interessado, Fazenda Nacional, recorrente Usina Estivas. Tá ok, doutora. Só um minuto. Item 41 da pauta do Rodolfo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Presidente, o patrono já foi convocado. Ok, obrigada, Tainá.
Doutor, boa tarde. Boa tarde, doutor, como vai? Vou só contextualizar aqui o item 41, seu processo, os exhaustivos, que nós já tivemos uma votação anterior, esse processo proveniente de vista da conselheira Edeli. Houve a votação no conhecimento apenas do conselheiro André, que votou por não conhecer, e a conselheira Lívia acompanhou o relator, doutor Caio, por conhecer. Então, a gente está no âmbito do conhecimento. Doutora Edeli, nesse ponto, ela pediu vista, então gostaria de pedir ao relator, doutor Fernando não vota no conhecimento, nosso suplente aí de hoje, e eu peço para, então, o doutor Caio relatar, e aí depois a gente, já passando pelo conhecimento do doutor André e da doutora Lívia, eu passo a palavra à doutora Edeli, no conhecimento, ok? Ok, só tirando uma dúvida, perdão, em primeiro lugar, boa tarde, senhores conselheiros. Apenas tirando uma dúvida, vai prosseguir a votação do conhecimento antes de... Não, o senhor pode fazer a sua sustentação, depois da sustentação eu só estou dando a dinâmica da votação, porque o conselheiro André não está mais. Então, o conselheiro André já votou, a conselheira Lívia já votou, e aí depois que o senhor fizer a sua sustentação, o conselheiro lê o voto, aí a doutora Edeli fala, ok? Perfeito, agradeço muito pelos esclarecimentos. Tá bom, então, conselheiro, o senhor está com a palavra. Tudo bem. Bom, em primeiro lugar... É o conselheiro. Vai relatar. O senhor é livre para se candidatar um dia, viu? Bom, trata-se aqui de recurso especial, interposto pela contribuinte em face do acórdão 1801, final 464, proferido pela primeira turma especial da primeira sessão, em 25 de janeiro de 2011, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado. Trago aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto perdecomp referente a crédito formado por estimativa de CSLL recolhida indevidamente, na monta de R$150 mil, no mês de julho de 2003, visando a compensação de diversos outros débitos de CSLL e COFINS do mesmo período 2003 e 2004. O contribuinte demonstra que o indébito formador do crédito é justificado por outros 2 processos administrativos também de compensação, cuja improcedência de tais manobras compensatórias anteriores é exatamente o cerne da denegação dessas decomps sob análise nesse processo. A seguir eu trago então um pequeno trecho do relatório do acórdão recorrido. Em resumo, a gente tem aqui que a DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte, entendendo que não haveria certeza e liquidez no crédito apresentado, mantendo o despacho decisório exatamente por essa dependência de outros processos serem homologados. A inconformada recorrente apresentou apelo voluntário, em suma, alegando que todas as estimativas de 2003 já haviam sido compensadas e que, precisamente no mês de julho de 2003, apurou saldo negativo de CSLL, evidenciando recolhimento indevido. Conforme inicialmente mencionado, a coluna da turma ordinária negou o provimento ao apelo da contribuinte por meio do acórdão tal, ora recorrido. Intimada, a Procuradoria não apresenta embargos de declaração. Ao seu turno, a contribuinte opõe, aí sim, seus declaratórios, sendo rejeitados pelo despacho de folhas, e na sequência o recurso especial agora sobre apreço, demonstrando suposta divergência jurisprudencial em relação a diversos pontos abordados, tal como contrariedade à súmula 84, a duplicidade de glosas, tendo em vista que o crédito em questão tem relação e origem em outros processos administrativos de compensação, a convalidação de saldo negativo, por compensação de crédito prêmio de IPI nos termos da MP 470 e, por fim, violação à busca pela verdade material. Processado recurso especial foi parcialmente admitido através do despacho de folhas, entendendo pelo prosseguimento, abre aspas, exclusivamente para a segunda divergência alegada, qual seja essa questão da duplicidade de glosas, no sentido de que a improcedência deste crédito é porque outro crédito anterior, pelo qual foi saldado, não foi homologado. Cientificada, a Procuradoria oferta contrarrazões, não questionando o conhecimento, mas apenas combatendo o mérito, afirmando ser indevida a compensação de estimativas recolhidas indevidamente. Em seguida foi sorteado, presidente. Ok, doutor, por favor, olha só, seu cronômetro zerado, tá? O senhor fica à vontade, vou iniciar aqui, o senhor tem 15 minutos, ok? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, boa tarde
ilustres conselheiros. Bom, agradeço a oportunidade de falar aqui à primeira Câmara, dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, bom, e especialmente em razão da necessidade de se destacar aqui alguns pontos que fazem desse caso um caso que merece o seu conhecimento e o seu provimento pela Câmara, né? Na oportunidade da sessão anterior, bom, eu acompanhei a posteriori o julgamento e o vídeo do julgamento disponibilizado e, bom, foi possível perceber que o conselheiro relator até investigou o caso de forma muitíssimo minuciosa, tratando a matéria, esclarecendo a matéria nos seus pontos principais, e tal como resumido agora. Bom, trata-se de uma discussão em torno da compensação, cujo direito creditório é um pagamento de CSLL de estimativa de julho de 2003. E a razão da glosa da compensação realizada com esse direito creditório é justamente que as estimativas anteriores ao mês de julho de 2003, ilustríssimos conselheiros, não estariam corretas, né? Ou melhor, que as compensações feitas com os débitos apurados por estimativa nos meses anteriores a julho de 2003, essas compensações seriam indevidas, né? Em razão da glosa dos seus créditos. Ocorre que essa glosa dos seus créditos, tal como destacado pelo ilustre conselheiro relator, elas foram formalizadas em um determinado processo administrativo, na verdade, em 2 processos administrativos, quais sejam um de final 2002-51, que tratava dos meses de abril e maio de 2003, e um outro processo administrativo de final 2003-44, que tratava dos meses de fevereiro, março, junho e outubro de 2003. Então, o que ocorreu? O próprio fiscal, no momento da glosa da compensação realizada com o crédito de CSLL estimativa de julho de 2003, o próprio fiscal ele vincula a autuação a glosa dos créditos anteriores que serviram ao pagamento da CSLL por estimativa dos meses anteriores a julho de 2003. Então, assim, é uma premissa da fiscalização, nesse caso, senhores conselheiros, é uma premissa da fiscalização a glosa dos créditos anteriores. Ao passo que, no presente caso, a fiscalização tratou o crédito como decorrente de saldo negativo de CSLL. Então, e esse é um ponto muito importante para deixar claro aqui, senhores conselheiros, por quê? Porque o voto pelo não conhecimento do recurso especial do ilustre conselheiro André, ele foi feito a partir das considerações, e aqui tento reproduzir as palavras do conselheiro André, a partir de uma carga fática muito grande que existiria no voto do ilustre conselheiro relator, o que, ao ver dele, afastaria a necessária similaridade entre o presente caso e o caso em cotejo para que se fizesse necessário ao conhecimento do presente recurso. E esse entendimento, ele particularmente não é correto pelo seguinte, porque no presente caso é uma premissa da fiscalização, e assim como restou assentado também no acórdão recorrido do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que o presente caso ele está amarrado à glosa dos créditos que serviram ao pagamento das estimativas imediatamente anteriores ao mês de julho de 2003. Então, e ao longo do processo administrativo, senhores conselheiros, a defesa administrativa do contribuinte, ela se abriu em várias frentes, porque são várias as formas que se poderia enxergar o presente processo administrativo, e em todas essas formas seria necessário o cancelamento do crédito tributário, né? Em especial, o seguinte fato: aquilo que se teve como glosa de crédito dos meses anteriores à formação
do direito creditório da recorrente em julho de 2003, aqueles processos administrativos que discutiam os créditos que foram utilizados para pagar as estimativas dos meses de CSLL antes de julho de 2003, aqueles processos foram todos incluídos no refis. E a recorrente fez prova disso, como o ilustre conselheiro relatou, consignou, né? A recorrente fez prova disso, não só fez prova disso demonstrando sua adesão, como também juntou aos autos o comprovante dos pedidos de desistência naqueles 2 processos administrativos que citei agora há pouco, 2002-51, 2003-44. Então, a recorrente buscou mostrar, né, que, na verdade, a razão da glosa do crédito do presente caso já não mais subsistiria. E não bastasse isso, naquele ponto que foi expressamente conhecido o recurso especial, ou melhor, inicialmente conhecido o recurso especial e admitida a sua subida à presente Câmara, né, o que ocorre? A recorrente vem alegando desde sempre a duplicidade de glosas, que não se pode admitir. Por quê? Porque, se confirmada a glosa do crédito do presente caso, a bem da verdade, a fiscalização vai ter conseguido não só exigir os créditos anteriores a julho de 2003, e que teriam prejudicado a formação do seu direito creditório de julho de 2003, como, mais uma vez, vai ter conseguido manter a autuação da glosa do crédito de julho de 2003, cuja única razão para a glosa é justamente a glosa dos créditos anteriores. Então, senhores conselheiros, é evidente aqui que as premissas fáticas que são necessárias ao entendimento e ao conhecimento do presente recurso especial estão dadas. Quais sejam? Há uma glosa de saldo negativo de CSLL do ano de 2003, assim como, concomitantemente, há também a glosa dos créditos de CSLL dos meses anteriores àquele de formação do saldo negativo de 2003. Como que agora, por razão das peculiaridades do caso, que são muitas, não se vai conhecer o recurso especial pela carga fática, pelo excesso de carga fática do presente caso, senhores conselheiros? A situação beira um absurdo, porque, a bem da verdade, é que tudo aquilo que tornou o processo administrativo mais complexo, desde sempre, foi o desconhecimento de tudo aquilo que havia sido invocado pela recorrente desde o início do processo. Ora, o ilustre relator bem detalhou 2 pontos fundamentais ao desvio da matéria. Em primeiro lugar, a clara violação do trabalho da fiscalização, assim como o acórdão recorrido, ora agora, pela recorrente, a clara violação, né? A clara ligação do presente caso, da presente glosa, aos débitos anteriores, assim como a quitação no bojo de um programa de parcelamento e de pagamentos incentivados do governo federal, dos créditos que haviam sido glosados nos meses imediatamente anteriores ao da formação do crédito, que agora é tratado como saldo negativo. Então, senhores conselheiros, assim, sem me alongar mais, é evidente, é muito clara a existência das premissas suficientes, que é isso que se deve buscar, não similaridade ou perfeição ou exatidão entre as questões fáticas do acórdão paradigma e do acórdão recorrido, mas sim as questões fáticas suficientes à aplicação das teses. E aqui há, né? Aqui estamos falando da glosa de saldo negativo com glosa de estimativas do mesmo período, né? Então, tá muito clara que as premissas para a aplicação da tese que refuta a glosa em duplicidade dos créditos estão dadas, e em sendo aplicada essa tese, que, como os conselheiros já conhecem, é a única tese capaz de afastar uma exigência em duplicidade por parte da fiscalização, sendo dadas as condições de aplicação,
deve ser conhecido, assim como também deve ser provido o presente recurso especial, que é isso que a recorrente deseja. Bom, essas são as razões da recorrente, agradecendo de antemão a atenção dos conselheiros. Ok, doutor conselheiro, o senhor está com a palavra e pode relatar o conhecimento, por favor. Obrigado, presidente. Admissibilidade. Reitera-se a tempestividade do recurso especial da contribuinte, conforme atestado anteriormente no despacho de admissibilidade. Considerando a data da sua interposição, o seu conhecimento está sujeito à hipótese do artigo 67 do RICARF vigente. Como antes relatado, a PGFN não questiona o conhecimento do apelo em questão, ainda que apresentadas contrarrazões, ela questiona apenas o mérito. Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise dos acórdãos 1101, final 058, e 1201-548, que aqui eu vou me permitir um parênteses a meu próprio voto, o segundo precedente, que é o 1201-001-548, é um voto do ex-conselheiro Luiz Fabiano. Foi um voto nas turmas baixas, que foi pioneiro antes mesmo do parecer da COSIT, número 2 de 2018, foi o acatamento dessa tese da questão da duplicidade. Então, é um precedente, como a Edeli gosta muito, que é bastante usado nesse tema, é isso que eu gostaria de lembrar aos colegas. Então, esses ambos acordos são trazidos como paradigmas para a singular matéria admitido na duplicidade de glosa, referente ao fundamento para a denegação da compensação manejada pelo contribuinte, anteriormente, de modo que eu entendo que é notória a divergência com o entendimento estampado no acórdão 1801, final 464. Eu só esclareço que tal tema da duplicidade de glosas, que foi acatado e que foi demonstrada agora a divergência, ela não chega a abranger todos os fundamentos para a manutenção da não homologação das compensações intentadas, mas um eventual provimento das razões alegadas pela contribuinte sob esses termos, ou mero exercício de aplicação no presente feito do entendimento estampado nos acordos paradigmas, certamente bastariam para a reforma da decisão que prevaleceu no arresto combatido, não havendo aqui em se falar de insuficiência recursal. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, entendo por conhecer do apelo interposto dentro dos limites daquilo que já foi aceito pelo despacho de admissibilidade, presidente. Ok, então quanto ao conhecimento, o doutor André votou na sessão anterior, negou conhecimento, a doutora Lívia acompanhou o senhor pelo conhecimento e a doutora Edeli pediu vista. Por favor, doutora Edeli, a senhora está com a palavra. Esse caso, né, de base, ele é muito peculiar mesmo, né? O André falou da carga fática, mas o que acontece? A divergência acerca dessa matéria, ela tem por pressuposto sempre a duplicidade de exigências. Então, para que haja duplicidade de exigências, frequentemente a gente acaba tendo alguma dificuldade de conhecimento nesses casos, quando em um dos lados, a estimativa não foi compensada mediante decomp e confissão de dívida. Então, é preciso, para que haja duplicidade de exigências, que chegue aqui litígios semelhantes nesse ponto. E aqui onde eu vejo dificuldade, no recorrido, entender que a compensação dessas estimativas se deu mediante decomp e confissão de dívida. Essa é a minha dificuldade, e aí a dificuldade é grande, vocês vão ver no voto, está lá na pasta, mais uma declaração de voto, já que não tenho nada para fazer, não acerto nem meu nome na declaração de voto, tenho que corrigir, mas vou aqui a leitura, porque esse caso, ele é diferenciado, então só lembro. Como bem observado pelo relatório, o litígio submetido a esse colegiado circunscreve a divergência acerca da duplicidade de glosa, ou seja, a inadmissibilidade de créditos decorrentes de anteriores compensações também admitidas. Alega contribuinte que os valores que deixaram de ser homologados no âmbito dos processos final 2002-51, 2003-44 estão impactando os créditos constantes deste processo e assim estariam sendo exigidos os valores a título de estimativa compensada com outros créditos, bem como reduzido o valor apurado a título de saldo negativo do CSL.
Esse direito creditório, né, como se não bastasse tudo, ele é surreal. Ele é um saldo negativo levantado em balancete de suspensão de julho de 2003. Balancete de suspensão de julho da CSL. Então, acharam um saldo negativo no meio do ano calendário. E a fiscalização não questionou isso, né, mas apenas que parte das antecipações anteriores não teriam sido liquidadas e assim não poderiam ser deduzidas na apuração de saldo negativo daquele mês. Diante de tais circunstâncias, o voto condutor do acordo recorrido, inclusive, observa: esta relatora entende não ser possível a restituição de estimativas deste título, apenas o saldo negativo ao final do ano calendário. Entretanto, a discussão foi superada pela DRJ. Então, temos aqui antecipações não validadas, se referem a fevereiro a junho, aí os valores foram vinculadas, algumas delas vinculadas a um processo judicial, e a autoridade fiscal constatou nos autos do processo final 2003-44 que a contribuinte apresentou decompra em formulário, mas não fazia jus ao crédito pleiteado judicialmente, o que acarretou a cobrança imediata dos débitos, conforme extrato do processo. Então, decompra em papel com cobrança imediata. Estimativas de abril e maio foram vinculadas ao processo administrativo 2002-51, no qual também não foi validado o crédito de mesma natureza daquele pleiteado judicialmente. E aí me vem crédito prêmio de IPI. Então, é muita circunstância, né, fática, específica, né, para a gente dizer que essas estimativas aqui permitiriam duplicidade de cobrança. O voto condutor do acordo recorrido endossou a negativa de dedução dessas parcelas por falta de comprovação da quitação dos débitos vinculados ao processo administrativo 2002-51 e ao processo judicial, dado que a alegada liquidação no âmbito do programa estabelecido pelo MP 470 não foi demonstrada mediante a apresentação de requerimento correspondente, além de a pretendida utilização de prejuízos e bases negativas acumuladas estar submetida ao crivo da autoridade. Então, quando o contribuinte fala que optou lá por liquidar esses débitos depois em regramento especial, não foi liquidação em parcelamento especial, foi liquidação mediante utilização de prejuízos fiscais e bases negativas, o que depende de autorização administrativa. Então, para completar, né, Caio, por favor, corrija aí, esse 11.01.001.058 não é o paradigma é 12.01.001.058, né, porque eu não participei desse paradigma, eu estava no 11.01.001.058, mas há um erro na formação desse paradigma, o correto é 12.01.001.058, proferido pela segunda Câmara da primeira sessão. No referido julgado foi analisado glosa de estimativas que deduzidas na apuração de saldo negativo de 2006, aquele é 2003, antes da MP 135. Aqui, o paradigma já é saldo negativo de 2006. Arguída a existência de contencioso instaurado na homologação parcial requerido sobrestamento, a 1201, né, afastou a glosa de estimativa por conta da possibilidade de cobrança da estimativa compensada. Referido paradigma ainda pondera que, caso prevaleça na homologação, deve ser passivo de execução, ao final invoca o parecer 88 de 2014, como o conselheiro Caio bem disse antes, o parecer 2 de 2018. Claro está nesses termos que a compensação precedente deve estar regularmente declarada para ter o condão de extinguir o pré-tributário e permitir a posterior exigência do débito compensado. Essas premissas, essas são as premissas aqui da conclusão, são os 4 itens de conclusão. A compensação deve estar regularmente declarada. Na hipótese de não homologação, em decorrência dessa regular declaração, o débito é passível de cobrança e execução. Então, essa é o paradigma. Para a gente estabelecer a divergência, a gente teria que estar no recorrido em circunstâncias semelhantes. O segundo paradigma, 201.001.301, observa-se em seu voto condutor que a validação das estimativas inicialmente glosadas não se deu apenas em razão da regular declaração e demais efeitos decorrentes, mas também porque, e aqui é a descrição que eu vou concluir à frente, porque essas estimativas glosadas foram depois parceladas. Então, a época em que se faz o julgamento acerca da validação dessas estimativas no saldo negativo, já se tem o parcelamento delas posterior à não homologação. Nesses termos, portanto, paradigma 201.001.548 não se presta caracterizar o dissídio, segundo os contornos definidos pelo contribuinte, e nem mesmo em relação ao destino final das antecipações compensadas, vezes que no segundo paradigma traçou objeto de parcelamento, ao passo que no recorrido pleiteou sua liquidação com prejuízos fiscais. Já com referência ao primeiro paradigma, 201.001.058,
A divergência somente se caracterizaria se evidenciado nestes autos que as estimativas glosadas na apuração de saldo negativo de julho de 2003 foram objeto de compensação regularmente declarada, circunstância que pode não ter se verificado porque os débitos têm vencimento anterior a MP 135, que foi quem atribuiu a construção de dívida DECOMP. E ainda tem por referência direito creditório correspondente a crédito-prêmio, objeto de discussão judicial, né, que mesmo se essa DECOMP fosse posterior a 135, ou eventualmente posterior a 051, seria o caso de não declaração. Então, estamos numa situação muito duvidosa acerca da regular declaração dessas estimativas de até junho de 2003. E aí, meu primeiro pensamento foi, então, vamos converter em diligência para ver se essas DECOMPs foram confissão de dívida. Mas aí eu concluo que não há necessidade de diligência. Fato é que estes aspectos não foram determinantes em qualquer análise ou decisão desses autos. Até consta, as folhas do processo 2003-54 teriam sido apresentadas DECOMP para compensação de pedido de ressarcimento, mas na sequência a autoridade fiscal conclui, crédito prêmio foi extinto, e os débitos estão em DCTF, então são passíveis de cobrança. Como está em DCTF, ele nem discute o caráter de confissão de dívida da DECOMP. Ele nem investiga isso. Logo, mesmo para essas estimativas compensadas mediante DECOMP, não há informação do momento em que isso se deu, e a decisão acima referida não invocou seu caráter de confissão de dívida, mas sim a informação dos débitos em DCTF para determinar o procedimento da cobrança, sequer cogitando a suspensão da exigibilidade que poderia se verificar em caso de não homologação, questionada por meio de manifestação de inconformidade no rito da MP 135, ao alterar o artigo 74 da 9430. De sua parte, a contribuinte nada indicou nesse sentido ao longo do contencioso administrativo. Ao contrário, sua manifestação de inconformidade aduz que a compensação se processou segundo a redação original de 74 da 9430, antes das alterações do MP 66 que criou a DECOMP. A única menção na sua defesa à existência de DECOMP diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança dos débitos em razão da evolução da apreciação do direito creditório no âmbito judicial. Já em recurso voluntário, a alegação se restringiu à pretensão de quitação dos débitos compensados com crédito-prêmio pela adesão ao programa da MP 470, que, como bem observado no acordo recorrido, não se destinava ao parcelamento dos débitos, mas sim à liquidação com prejuízos e bases negativas acumuladas, o que torna irrelevante o fato de a prova juntada em recurso voluntário não ter discriminado quais débitos se pretendia liquidar dessa forma, e esse detalhamento ter sido consignado apenas em embargos que, ao final, foram rejeitados. Desse cenário se deduz, portanto, que a contribuinte sequer questionou a matéria acerca da qual pretende erigir o dissídio jurisprudencial. Sua pretensão em recurso voluntário não era legitimar as antecipações que compuseram o saldo negativo sob a alegação de cobrança e duplicidade, mas sim de que requerer a sua liquidação mediante utilização de prejuízos e bases negativas acumuladas. Então, concordo com o conselheiro André. A carga fática desse processo, ela é densa, diferenciada, né, em circunstâncias que não me permitem afirmar a existência, afirmar que os paradigmas reformariam o recorrido. Né, as premissas do paradigma são de regular declaração da compensação, e que permite a execução fiscal do débito e pode acarretar a cobrança em duplicidade. A contribuinte, em momento nenhum, ela vem suscitando essas circunstâncias durante o contencioso. Ela vem alegando que liquidou esses débitos no parcelamento da MP 470. Né? Ele chega até mesmo a falar que compensou esses débitos no rito anterior ao da MP 66. Né? Então, para mim, quer por dessemelhança, quer por ausência de questionamento, o recurso pessoal não pode ser conhecido. Muita dificuldade aqui em entender esse caso concreto. Ok, conselheira Edeli, doutor, o senhor vai fazer algum esclarecimento de fato, porque com relação à carga fática, eu não vou, não dá para a gente voltar ao debate, o conselheiro nem já está mais aqui, e a conselheira Edeli já bem elucidou a questão. É esclarecimento de fato sobre o processo? É apenas para deixar claro
ilustre conselheira, de que a matéria com relação à duplicidade de glosas, e, bom, jamais querendo rebater aqui qualquer tipo de voto já proferido, mas que a matéria referente à duplicidade de glosas está sim ventilada no recurso voluntário, isso é questão de fato. Ok, obrigada, doutor. Conselheira Edeli? Só um minuto, conselheira. Duplicidade, posso? Pode, claro. Duplicidade de exigência baseada na existência de confissão em decomp passível de cobrança. Isso não está bem claro. Ok, conselheiro Caio, o senhor está com a palavra. Não, só queria acrescentar que eu agradeço a Edeli até por tamanho aprofundamento, estudo num caso que ela viu, acho que ela teve toda a acessibilidade de ver o quão complexo é essa situação. A única coisa que eu quero dizer que, pelo menos na visão que eu tenho, só registrado, é que muitos dos elementos que você trouxe, eu acho que eles seriam algo certamente para ser explorado e no mérito, né? E a grande questão o voto do Luiz Fabiano, o segundo paradigma de relatoria dele, ele é anterior ao parecer, né? Então eu acho que essa coisa estanque, bastante delimitada e óbvia, que seria a linha F da conclusão do COSIT 2 de 18, da compensação ter sido existente e tal, eu entendo se a gente estivesse falando de um caso que o paradigma foi julgado no COSIT número 2 de 18. No voto do Luiz Fabiano, eu acho muito mais aberto às razões dele, eu entendo que ele entra na questão de esse débito vai ser cobrado inexoravelmente, né, do contribuinte, mas ele não deixa claro toda essa questão de é necessário ter sido a Lívia está cinza de novo, da questão da... Doutora Lívia, a senhora está nos ouvindo? Doutora Lívia? Tá, é porque a senhora ficou cinza, já voltou. Ok, doutor Caio, pode continuar. Então, era só esse... Eu entendo o trabalho que ele fez e super respeito, admiro o voto dela, eu só queria explicar que esse nível de rigidez para análise dos fatos eu acho super adequado, mas não mérito, porque considerando quão aberto foi o precedente do Luiz Fabiano, eu, pelo menos, está registrado a posição da identidade fática mínima. Ok, doutora Edeli, pode falar? Não, é só porque quando o recorrido não entra nessa questão, né, isso já para mim já vira uma dificuldade enorme de tratar a admissibilidade, né, porque precisa ser confrontado aqui o recorrido, e o recorrido se pauta nessas circunstâncias fáticas específicas para não admitir, né, para não admitir as estimativas na composição do saldo. Então, eu acho que no conhecimento, sim, porque senão a gente vai estar decidindo algo que não foi aventado ainda, não foi discutido, em cima de uma base, eventualmente dar uma solução que uma base prática não comporta. Então, não consigo fugir disso no conhecimento. Okay. É o que acontece recorrentemente, né? Ainda que não tenha arguição, né, de não conhecimento, quando a gente vai para o mérito, a gente não consegue decidir a questão e percebe que, na verdade, o problema está na admissibilidade, porque o caso não se resolve pela questão jurídica posta no recurso especial. Ok, doutora Edeli, então vamos dar continuidade à votação no conhecimento. Então a senhora acompanhou a divergência do doutor André e trouxe uma declaração de voto, ok? Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a divergência, pelo não conhecimento. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Eu vou acompanhar a divergência. Então, o recurso foi negado conhecimento por voto de qualidade. Vencidas o relator, a conselheira Lívia, a conselheira Amélia e o conselheiro Tozelli, ok? Ok. Então, a doutora Edeli faz o voto vencedor. Já está pronto, né, doutora Edeli? Ok. Doutor, foi um prazer, muito obrigado, uma satisfação recebê-lo. Eu agradeço a atenção do conselho, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tainá, vamos dar seguimento, então, ao item 45 e 46, que ainda tem 2 patronos aí aguardando, depois a gente faz o intervalo, ok?
Ok. É relatoria da doutora Edeli. Pode chamar o 45, Jurerê. Tá ok, doutora. Farei a convocação. Presidente, só pode só um minutinho só que eu preciso Então vai. fazer uma diligência. Tá, então o patrono vai entrar. Diligência. Tainá. Oi, doutora. Para a gravação, não chama ainda não. Vou dar 5 minutos aí.